Olá a todos vocês, estamos aqui reunidos para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra. Vamos agora verificar o que estudaremos na nossa aula 18. Olha só, gente, o objeto de conhecimento, os diferentes contextos e os meios técnico e tecnológico na produção. O detalhamento, características do mundo do trabalho na atualidade. E a divisão internacional do trabalho, a sigla DIT, D-I-T. Então, vamos agora para o momento da nossa aula. Nós estudaremos sobre o mundo do trabalho, né? Como é que ocorre todo esse desenvolvimento até nós vermos essas características nos dias atuais, tá certo, gente? Então, nós iremos estudar essas características do mundo do trabalho na atualidade e também sobre a divisão internacional do trabalho. Então, olha só, gente, o mundo do trabalho, né? Na atualidade, a gente vai verificar que vai ser marcado pelo processo de quê? De globalização, esse mundo que a gente vive, o desenvolvimento que ocorre nos países. Então, além do processo de globalização, também o avanço tecnológico e também a flexibilização de quê? Das relações trabalhista nos dias atuais. Então, a Divisão Internacional do Trabalho, que tem a sigla DIT, né, DIT, ela vai organizar o quê? A produção entre países, né, com nações desenvolvidas que acabam concentrando principalmente o quê? A parte tecnológica e também os serviços, tá? Enquanto os países que ainda estão em desenvolvimento, eles acabam se especializando em quê? Em produtos primários e também as manufaturas, tá certo? Então, nós iremos verificar toda essa dinâmica aí que acaba surgindo também e que, de uma certa forma, acaba aí aprofundando algumas desigualdades, tá bom? Mas também ele acaba o quê? Gerando uma interdependência econômica global, tá? Então, a gente vai estudar aí todo esse processo de desenvolvimento através da divisão internacional do trabalho, porque desde sempre o ser humano ele fazia suas atividades, praticava ali suas atividades, né? Com a caça, com a pesca. Então, isso já era considerado um trabalho, né? Então, com o passar dos anos, foram ocorrendo o desenvolvimento, principalmente da tecnologia em cada época, né? Porque cada época tinha sua tecnologia, diferente do que nós temos atualmente. Então, tudo isso foi um marco, tá? Então, a gente vai estudar todo esse desenvolvimento, mas antes, né, a gente observar principalmente a Divisão Internacional do Trabalho, nós temos que entender o que é o trabalho. Então, olha só, o trabalho, gente, vai ser aí a atividade humana capaz de transformar ali o meio, a natureza, né? Modificar o espaço que acaba vivendo de acordo com as necessidades daquelas pessoas, dos grupos humanos, para atender o quê? A própria exigência que acabam surgindo, né? Então, atender às exigências de locomoção, a vestimenta, a moradia e também, principalmente, a alimentação. Então, o trabalho vai estar em torno ali do ser humano e também da natureza, né? Dos recursos naturais que a natureza o meio ali que se vive, ele vai proporcionar para poder suprir a necessidade do ser humano. Então, é aí que a gente observa a importância de saber o que é o trabalho, que vai ser aí a atividade humana que acaba realizando no dia a dia, na sua rotina, no seu cotidiano, para ocorrer essas transformações e para usufruir posteriormente, né? Agora, o que vai ser, né, esse mundo do trabalho? O mundo do trabalho, gente, vai ser um conjunto aí, né, de fatores que vai compreender a atividade tanto do trabalho
quanto do meio ambiente, dos conhecimentos instituídos ali, dependendo de cada situação, e também conhecimentos investidos, tá? Além das culturas e os processos comunicacionais, processo de comunicação, né, o desenvolvimento que ocorre aí em todo esse meio que a gente vive nesse processo de globalização, tá bom, gente? Então a gente observa a importância do trabalho para o ser humano, o mundo do trabalho que engloba tudo isso que a gente vive. E foi nesse período, né, de ocorrer ali o desenvolvimento, aumentar cada vez mais, né, a utilização ali dos recursos naturais, que o ser humano ele foi modificando o seu espaço, ele foi modificando de acordo ali com o desenvolvimento. Então é a partir disso que também acaba surgindo o quê? A Divisão Internacional do Trabalho. E o que vai ser a Divisão Internacional do Trabalho? Gente, a Divisão Internacional do Trabalho acaba sendo o quê? A distribuição de papéis, tá? Agora, essa distribuição que acaba ocorrendo vai inserir vários países, ok? Então, a gente observa os países que acabam se desenvolvendo mais que outros, tá? Então, a Divisão Internacional do Trabalho vai estar inserido nisso, que vai ser essa distribuição de papéis que os países eles acabam exercendo frente ao quê? A uma ordem econômica mundial, porque são vários países que vão estar inseridos, são várias pessoas que estão naquele país ali, que depende dos recursos naturais, às vezes não tem determinado recurso natural naquele país, então tudo isso vai estar inserido nessa Divisão Internacional do Trabalho, que consiste, gente, aí na divisão das atividades que acaba exercendo e também dos serviços, tá? Entre, principalmente, vários países aí que estão distribuídos nos continentes, tá? Os mais desenvolvidos e os emergentes, que ainda está ocorrendo esse processo de desenvolvimento. Agora, por que, né, a Divisão Internacional do Trabalho ela foi criada, né? Então, olha só, a DIT, ela foi criada porque havia o quê? Uma escassez de recursos, esses recursos estavam voltados à natureza, aos recursos naturais, nos países dominantes. Quem são os países dominantes? Que hoje, a maioria são os países mais desenvolvidos, né? Países europeus, Estados Unidos, né? Então, a gente observa que esses países, principalmente os países europeus, né? Quando começa ali o período das grandes navegações. Então, os países dominantes acabou precisando suprir suas necessidades, então eles iam em busca, né, desses recursos aonde? Para os países da periferia econômica, tá? Então, esse processo, gente, resultou aí em profundas transformações nos países, nas nações que hoje são conhecidos como os países emergentes. Por quê? Porque os países emergentes, o termo de subdesenvolvido a gente já não utiliza tanto, tá? Mas a gente ainda escuta falar bastante. Porque esses países, eles acabaram sendo bastante explorados, tá? E que levaram aí ao reforço da posição dessas fases subsequentes aí da DIT que nós iremos estudar, tá? Então, qual vai ser a função, né, da Divisão Internacional do Trabalho? Qual vai ser a importância? Observando os países desenvolvidos, observando os países emergentes. Nós vamos ver um vídeo agora em que o professor Wilberson ele vai explicar para a gente, né, como que ocorre todo esse processo aí da Divisão Internacional do Trabalho. Preste atenção que a gente já retorna. Neste momento, nós vamos ilustrar como funciona a Divisão Internacional do Trabalho, a DIT, considerada mais tradicional. Dentro dessa DIT, nós temos dois grupos de países, os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Os países desenvolvidos, como por exemplo o Japão, os Estados Unidos, países da Europa como a França, como a Alemanha, eles vão ficar encarregados de produzir bens industrializados e mais tecnológicos, como por exemplo automóveis, produtos ligados ali à informática, à robótica, à tecnologia aeroespacial e também armamentos militares.
Já as nações subdesenvolvidas ou em desenvolvimento, elas ficam encarregadas de produzir bens oriundos da atividade de agricultura, pecuária e extrativismo. Então, países como o Brasil, México, Argentina, a África do Sul, eles vão produzir majoritariamente bens como soja, milho, carne bovina, carne suína. Na área de extrativismo mineral, eles produzem ferro, manganês, dentre outros, certo? Então, dentro dessa divisão internacional do trabalho considerada mais tradicional, essa é a função dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos dentro desse processo produtivo. Isso começa a mudar, isso vem mudando, mas a gente vai acompanhar nas próximas etapas da nossa aula. Então, gente, aí a gente pôde, analisar melhor toda essa divisão que acaba ocorrendo com a divisão internacional do trabalho, onde os países desenvolvidos eles acabam tendo a parte da tecnologia, ali dos sistemas, dos serviços, enquanto os países emergentes eles acabam detendo o quê? Os recursos naturais para ser levado, ser vendido, para outros países. Tudo isso, gente, foi ali dividido em fases, tá? Através de estudos. E essas fases, a gente observa a primeira divisão internacional do trabalho, que vai ocorrer aí no período do século XV e XVI, tá? Esse período, gente, ocorria ali no período das grandes navegações e da expansão da civilização europeia pelo mundo, até porque quem que predominava naquele período na Europa, Portugal, Inglaterra, Espanha, França, Alemanha, então são vários países europeus, que estavam passando por esse desenvolvimento, tendo ali as atividades de agricultura, pecuária, tendo o feudalismo, porém os reis, eles queriam mais, eles não queriam ficar somente com aquilo. Então, é nesse período que ocorrem as grandes navegações e, aquelas pessoas que o rei, ele confiava, eles iam em busca de novas terras para ter esses novos recursos, para trazer de volta para a Europa, para poder ser vendido ali como novidade, tá? Então, é nesse período também, que vai ter aí a sua fase inicial do capitalismo, que vai ser o capitalismo comercial. Então, é nesse momento em que se inicia a primeira divisão internacional do trabalho com o capitalismo comercial. Dois nomes que vocês têm que saber nesse período: colônias e metrópoles, tá? Então, nesse período da primeira divisão internacional do trabalho, com o capitalismo comercial, gente, as colônias eram os países que ainda não eram países, na época, ainda estavam sendo explorados, A gente observa que as colônias eram os locais que eram explorados, que se tinha a extração de quê? Desses produtos primários, recursos realmente naturais. Ocorria também o quê? O trabalho escravo e também tinha-se muitas especiarias, novidades realmente, principalmente ali para o continente americano, aqui para o continente americano, tá? E quem eram as metrópoles? Gente, as metrópoles, elas tinham o fator aí da produção e da exportação de produtos manufaturados. As metrópoles eram os países europeus, tá? Então, tinha sim essa divisão aí já, onde de um lado tinha a metrópole e do outro tinha a colônia, tá? A metrópole, ela explorava, a colônia, ela era explorada, onde era retirado ali os recursos naturais. Então, a gente vai observar que ocorre ali a primeira divisão internacional do trabalho, no período das grandes navegações, com o capitalismo comercial surgindo ali, vários países europeus em busca de novidades, de terras, de recursos naturais novos. Então, era nesse período aí que ocorria esse processo de descobertas de terras
ali no continente africano, no continente americano, tá? E de um lado tínhamos as metrópoles, né, que já eram esses países europeus que estavam explorando Europa, buscando ali principalmente Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Alemanha, Países Baixos, e as colônias, que era a maioria ali do território que hoje a gente conhece como continente americano, e o Brasil está incluído nisso daí. Tá bom? Então é nesse período que vai ter a primeira divisão internacional do trabalho. Mas não para aí, tá? Também teremos a fase da segunda divisão internacional do trabalho. Então, olha só, esse período da segunda divisão internacional do trabalho vai ocorrer aí no século XVII ao século XIX, tá? Essa divisão, gente, do trabalho, ele sofreu aí algumas poucas e sensíveis alterações devido ao quê? A duas importantes revoluções. A primeira e segunda revolução industrial. Então, o período da segunda divisão internacional do trabalho vai ocorrer aqui junto com o surgimento do capitalismo industrial, saindo lá do capitalismo que era somente comercial e já surgindo as indústrias, o capitalismo industrial. Então, a segunda divisão internacional do trabalho, falou em segunda divisão internacional do trabalho, já lembra do capitalismo industrial. Tínhamos, né, já lá na primeira divisão internacional do trabalho, as colônias e as metrópoles, certo? Porém, os países, os lugares, eles foram se desenvolvendo, foi nesse período aí também em que vários países, na verdade, em que ainda eram colônias, começam a ter ali a sua independência, tá? Então, as colônias, né, e também países subdesenvolvidos, tá? Eles continuavam fornecendo matérias-primas e também os produtos primários, principalmente com a agricultura e a extração de minerais, tá? E a metrópole, ou também conhecido como os países desenvolvidos, eles vão fazer o quê? A transformação da matéria-prima em produtos industrializados. Lembrando que estamos passando por esse processo de mudança de capitalismo industrial, surgimento ali das indústrias, a primeira e segunda revolução industrial, tá bom? Então também é nesse período que ocorre aí essa segunda divisão internacional do trabalho, com as mudanças que estavam ocorrendo, saindo da parte comercial, surgindo a industrial e ocorrendo o desenvolvimento cada vez mais dos países desenvolvidos, que acabava explorando ainda territórios que eram considerados colônias, ou já a independência, com os países subdesenvolvidos ainda tendo processo de transformações, tá bom? Mas a divisão internacional do trabalho não para aí, gente. Também teremos aí a terceira divisão internacional do trabalho, conhecida como a nova divisão internacional do trabalho, a DIT, tá? É o que vivemos atualmente. Pode ser que daqui a alguns anos surja a quarta divisão internacional do trabalho, tá bom? E isso ocorre aí a partir do século XX, teve início com a fase do capitalismo financeiro, o surgimento dos bancos ali, né? Vamos ter a expansão das grandes multinacionais pelo mundo e o quê? E a consolidação do processo de globalização, principalmente. Houve certo reordenamento da divisão internacional do trabalho, porém, né, a gente observa que era necessário observar a dominância econômica que acabava surgindo, né, pelos países desenvolvidos, até porque, né, desde lá da época das grandes navegações, os países europeus, né, eles acabavam aí dominando. Então, a gente observa que os países desenvolvidos ainda tinham essa dominância sobre os demais países. Então, nesse período do capitalismo financeiro, gente, a gente observa ainda essa divisão, tá? Então, olha só, no capitalismo financeiro, a gente vai verificar aqui os países subdesenvolvidos que começam também a se industrializar, além de ter os recursos naturais, as matérias-primas.
Enquanto os países desenvolvidos, eles também tinham processo de industrialização, porém eles já estavam mais na frente com as altas tecnologias e bastante investimento nessas indústrias, tá bom? Então aí que a gente observa, né, essas diferenças que vão surgindo com o passar do tempo com as divisões internacionais do trabalho, tá bom, gente? Nós vamos analisar agora, né, esse desenvolvimento aí da divisão internacional do trabalho, né, que a gente vai analisar esses países. Olha só, a gente observa, né, que vão existir os países que têm ali grande quantidade de indústria, né, a industrialização dos países em desenvolvimento e essa reorganização que acaba surgindo, que apesar do crescimento da produção industrial, né, em alguns países que ainda estão, na verdade, em desenvolvimento, né, a utilização da tecnologia, os investimentos financeiros, né, que ainda acabam pertencendo a grandes países desenvolvidos, como os Estados Unidos, como os países europeus, tá? Dessa forma, a gente vai observar também que ex-colônias, né, porque a gente observa que países desenvolvidos lá da Europa, os Estados Unidos, eles acabavam dominando, tá? Porém, os países que eram colônias, né, dessas metrópoles, eles continuaram ali produzindo matérias-primas e acabam produzindo ainda hoje os produtos industrializados. Então, a gente vai observar, né, todas essas características marcando principalmente os países desenvolvidos e os países emergentes, e os países que ainda estão em desenvolvimento, onde a maioria tem esses recursos naturais e ainda está ocorrendo esse processo de transformação. Então, a terceira fase, né, da divisão internacional do trabalho vai ter essas divisões, onde os países subdesenvolvidos, eles vão ter matérias-primas e também produtos industrializados que acabam vendendo para países desenvolvidos, tá? Então, os países subdesenvolvidos, eles acabam vendendo para os países desenvolvidos e já os países desenvolvidos, eles têm o quê? Produtos industrializados, investimentos financeiros e tecnologia que acaba vendendo tudo isso para os países subdesenvolvidos. É como se fosse um ciclo aí, né? Então, a nova DIT possui uma maior complexidade, tá? Há uma certa descentralização. Alguns países, eles acabam assumindo uma posição intermediária entre estar ali os países desenvolvidos, né? Que formam grandes centros tradicionais e também os países periféricos. Entretanto, gente, vai ter ali uma manutenção das desigualdades entre os países produtores e consumidores de tecnologia, principalmente nos dias atuais. Isso se dá a partir do quê? Do desenvolvimento de novas tecnologias, principalmente nos países industrializados, nos países mais desenvolvidos, tá certo, gente? Então, a gente observa, né, essas diferenças que acabam surgindo desde a primeira divisão internacional do trabalho, passando para a segunda divisão internacional do trabalho com o surgimento das indústrias e atualmente com o processo de informação, tecnologia, né? Então, a gente observa todo esse desenvolvimento. Nós vamos analisar agora, né, um vídeo que mostra pra gente, né, todo esse processo de desenvolvimento. Olha só, nós vamos observar ali, né, países europeus e os Estados Unidos da América, que vão ter grandes destaques por serem bastante desenvolvidos. Já na Ásia, vamos ter o Japão. Esses países, gente, eles, por terem tecnologia, acabam se desenvolvendo mais nos dias atuais. Porém, também eles vão depender de países por conta da matéria-prima, né? México, Venezuela, Argentina. E isso vai fazer com que ocorra alguns contrastes, né? Porque esses países, sendo considerados emergentes, países em desenvolvimento, eles têm recursos naturais e acabam vendendo isso, precisando da tecnologia. E isso é um ciclo, é vice-versa, né? Um acaba dependendo do outro. Então, tudo isso acaba, né, fazendo com que
ocorra essa interdependência entre os países. Isso é só um exemplo que a gente está verificando ali, né? Do México, da Venezuela, da Argentina, que acaba detendo ali os recursos naturais, né? Assim como o Brasil, como vários países africanos, tá? Que acaba vendendo para os Estados Unidos, para os países europeus, né? Vários países europeus que acabam se desenvolvendo cada vez mais. Agora, como é que ocorre, né, essa história aí da divisão internacional do trabalho, gente? Olha só, nós podemos analisar, né, que vai estar dividido com o capitalismo comercial, com a parte do capitalismo industrial e também o capitalismo financeiro, que vai ser a nova DIT, que é o que a gente acaba vivendo atualmente. O que ocorre nos países desenvolvidos na época do capitalismo comercial? Eram as metrópoles, onde os produtos eram manufaturados, tá? O que ocorria no período lá do capitalismo industrial com os países desenvolvidos? A gente observa que vai ter aí países industrializados, então os produtos eles saem da manufatura e começam a ser industrializados, né? Tendo ali um pouco maior essa quantidade. E o capitalismo financeiro, o que ocorre com os países desenvolvidos? Ocorrem os investimentos, empréstimos e também produtos de alta complexidade tecnológica. Então, eles acabam vendendo esses produtos, diferente dos países subdesenvolvidos, países emergentes, países em desenvolvimento. No período do capitalismo comercial, nós tínhamos as colônias, né, que ocorria a exploração de metais preciosos, especiarias, e até mesmo ocorria o tráfico de escravos, infelizmente. Já no período ali do capitalismo industrial, nos países subdesenvolvidos, os produtos que se tinha lá e acabava sendo ainda, tendo a predominância de materiais que ainda, né, eram considerados in natura, matérias-primas e bens primários, porque os países eles ainda não eram industrializados. E no período do capitalismo financeiro ocorre aí o quê? O surgimento de produtos primários, produtos industrializados, de baixa complexidade e uma mão de obra com baixo custo, tá? E os países em desenvolvimento acaba tendo ali os juros, lucros e produtos industrializados com o passar dos anos, que é o que a gente vive atualmente, tá bom? Agora, a nova DIT acaba marcando também ali o continente africano. Na África, gente, a nova DIT, né, a gente observa essas características que os países com menor desenvolvimento e uma baixa industrialização participam também, né, da divisão internacional do trabalho, principalmente por meio da produção de manufaturas simples. Agora ocupa, tá, uma posição ainda mais desfavorável na nova DIT, pois, além da baixa industrialização, acaba sofrendo uma intensa exploração dos recursos naturais e da mão de obra, infelizmente. Agora, o continente africano, gente, enfrenta séries de deficiências de infraestrutura, o que limita o crescimento econômico e também acaba dificultando aí a modernização. Então, a infraestrutura existente ela vai ser voltada, em sua maioria, para a exportação de matérias-primas e não para o desenvolvimento interno, tá? Isso na maioria dos países do continente africano. Agora, a falta de investimentos, mão de obra qualificada e infraestrutura adequada vão ser um dos grandes obstáculos à industrialização africana, que está ocorrendo ali a passos lentos. E na América Latina, como é que vai estar essa nova divisão internacional do trabalho? A América Latina, gente, participa da DIT, principalmente como fornecedora de matérias-primas e também produtos agrícolas, como soja, café, minério de ferro e também o petróleo. Agora, a maioria dessas exportações, gente, tem baixo grau de industrialização, o que gera ali pouca agregação de valor, não tem muito ali um custo, né? Não tem um grande ganho, na verdade, e mantém os países dependentes de mercados externos, tá? Agora, a região importa produtos industrializados
e tecnologia de países desenvolvidos. Agora, o que isso acaba evidenciando a pouca diversificação produtiva e a fragilidade aí das indústrias locais, tá? Então, a inserção subordinada na DIT contribui aí para a manutenção de desigualdades sociais e econômicas, com concentração de renda e baixo investimento em inovação e infraestrutura em grande parte aí dos países da América Latina, tá certo, gente? Então, a gente observa, né, que os países ainda estão em desenvolvimento, busca-se melhorar cada vez mais, principalmente na parte econômica e social, tá? Principalmente nos países que eram colônias desses países europeus, principalmente. Tá? Com o passar dos anos, isso vai melhorar, é o que se espera, e melhorar as condições de vida da população também. Tá certo, gente? E assim a gente finaliza esse momento da nossa aula.